Bora lá, meu povo. Construção de função, construção gráfica de função do segundo grau. Então eu tenho uma função de segundo grau dada por x² menos 4x mais 3. Eu quero construir esse gráfico. Bom, o que nós vamos fazer geralmente quando eu tenho função do segundo grau? Primeiro passo é sempre encontrar os zeros da função. Os zeros da função são os valores que cortam o eixo x. Então, sempre que eu fornecer um gráfico de segundo grau, uma função do segundo grau, eu quero plotar ela aqui em um gráfico, eu diria a vocês seguirem sempre os passos. Primeiro passo, vamos lá, encontrar os termos, né? A, B e C. O A é o que acompanha o x ao quadrado, o B é menos 4, o C vale mais 3. Por que é importante encontrarmos esses termos? Porque nós verificamos que o A ele tem sinal positivo. Se o A é sinal positivo, ele é côncava para cima, ele é carinha feliz. Nós sabemos que o C, também conhecido como coeficiente linear, é o mais 3. Então significa que o C é o ponto que vai cortar o eixo das ordenadas. Então, corta o eixo Y. Então, nós sabemos que essa parábola ela vai ser voltada côncava para cima e com certeza vai passar por esse ponto 3 no eixo Y. Tá? O segundo passo, sempre, é o que? Achar o meu discriminante, o meu delta. Porque a partir de delta nós sabemos quantos são os valores que vão cortar o eixo X. O discriminante. O discriminante é dado por b² menos 4ac. Então a gente tem, vamos lá, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, que é 3. Então ficaria matematicamente aqui, ó, mais 16 menos 12. Então a gente tem um delta igual a mais 4. Então o delta positivo significa que eu vou ter duas raízes reais distintas. Então eu vou cortar o eixo X em dois pontos. Quais são esses dois pontos que eu vou cortar? Eu vou cortar no zero da minha função. Eu vou cortar na solução dessa equação. Então vamos achar o zero da função, ou seja, os pontos que cortam o eixo X. A gente tem que resolver por Bhaskara, né? X é menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. Substituindo os valores. Menos da fórmula, o b é menos 4, toma cuidado com esse jogo de sinal. Mais ou menos a raiz de 4. Tudo isso por 2 vezes o a, que vale 1. Matemática aí vai ficar, ó, 4 mais ou menos 2, porque a raiz de 4 é 2. Todo mundo dividido por 2. Daqui a gente tira duas soluções. O x' e o x duas linhas. O x' é positivo, então vai ficar 4 mais 2 dividido por 2. E aqui é 4 menos 2 dividido por 2. Então aqui ficaria 6 por 2 são 3. E aqui fica 2 por 2 é 1. Significa o quê? Significa que essa parábola ela também vai cortar o eixo X nos seus zeros da função. Ou seja, vai cortar aqui no ponto 1 e vai cortar aqui no ponto 3. Perfeito. Para a construção dessa parábola só falta apenas um único passo, que é encontrar o vértice dessa função. Então eu vou até mudar a cor aqui para dar um destaque. Que o meu quarto passo é achar o vértice da parábola. O vértice da parábola é o x do vértice e o meu y do vértice. Então veja bem, o x do vértice ele é dado por menos b sobre 2a. Nesse caso, menos da forma, o b vale menos 4, tudo isso por 2 vezes o a, que é 1. Então vai ficar mais 4 dividido por 2, ele vai cortar o x do vértice, cortar não, né? Eu tenho uma coordenada do vértice x que vale 2. E o y do vértice vai ser o menos delta sobre 4a. Tá lá na aula teórica
de construções gráficas de funções do segundo grau. Tá? Menos da fórmula, o meu delta vale 4, tudo isso por 4 vezes o A, que é 1. Então vai ficar menos 4 sobre 4, vai dar menos 1. Então isso significa que meu vértice tem coordenadas 2 em x menos 1 em y. Vamos achar esse ponto aqui, ó. 2 em x menos 1 em y. Esse ponto é o vértice da parábola. Agora a parte mais legal. Construir essa parábola que passa por esses pontos que eu determinei, que é o ponto C, o ponto 1, o vértice aqui faz uma barriguinha e sobe novamente. Então, essa parábola é a representação, tá, gráfica da função x² menos 4x mais 3. Eu vou fazer uma observação aqui importante no x do vértice. Uma outra maneira de encontrar o x do vértice, meninos e meninas, é você encontrar o ponto médio do zero da minha função. Olha lá, 3 e 2. Então, o x do vértice também pode ser dado por x1 mais x2 dividido por 2, que no caso seria 3 mais 1 sobre 2, ou seja, 2. Sempre, professor, sempre. Então, a gente pode encontrar o x do vértice de duas formas. A gente pode encontrar por menos b sobre 2a ou ponto médio entre os zeros da minha função.